Olá, meu amigo. Obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara. Estamos falando sobre pessoas que vemos no Novo Testamento que chegaram a ficar tão perto da verdade, mas ainda longe. Pessoas que falaram com Jesus, pessoas que observaram, que viram os milagres, que tinham a oportunidade de conversar pessoalmente com Ele e estando tão próximo à verdade eterna, mesmo assim, o rejeitaram. Há pessoas hoje em dia que eles falam, se Deus me mostrasse um sinal, se Deus fazia isso ou aquilo, ou se Deus fez uma obra milagrosa, algo assim, daí eu creria nele. Se Deus fez X na minha vida, aí então eu poderia acreditar nele. Meu amigo, essa não é a verdade. Houve pessoas que andavam na presença de Jesus Cristo e mesmo assim eles encontraram uma desculpa, uma razão, uma excusa para não acreditar nele. A questão é o coração da pessoa. Ou é aberto à verdade, ou é fechado, endurecido contra a verdade. Em João 7, houve um grupo de pessoas. Uma história meio interessante, porque eu acho que descreve várias pessoas no nosso mundo hoje. João 7, versículo 45. Vou ler o final da história, depois vamos dar um resumo breve da história. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois, os fariseus, também vós fostes enganados? O que aconteceu? Jesus estava pregando. Ele estava fazendo milagres e pregando e a fama dele se aumentava muito. E os fariseus estavam preocupados em perder a posição, o poder, a autoridade deles. E eles mandaram os servos deles, tipo policiais, oficiais, soldados do templo, para ir e prender Jesus tranquilamente para trazer a ser interrogado pelos fariseus e saduceus. Mas, quando eles foram, esses homens, esses servidores, foram a prender Jesus, eles chegaram ao lugar e a multidão estava ao redor de Jesus, ouvindo a ele. E quando eles ouviram a Jesus pregar, a multidão ficava capturado pelo poder da verdade de Jesus. E só olhando e prestando atenção. E esses homens esperando o momento ideal para prender Jesus e levar ele aos fariseus com calma. Eles tinham que ficar ali, esperando. E enquanto eles estavam naquele lugar, eles começaram a ouvir a mensagem que Jesus pregava. E a palavra de Jesus, tão poderoso, a palavra, esse verbo é viva e eficaz. Aí, eles ouvindo a palavra de Jesus, tinham um impacto, um efeito na vida, na mente, no coração destes homens. E eles ficaram ali, imagine, chegando. E vamos pegar esse Jesus. E daí a multidão. Ali, ao redor dele. Com licença, por favor. Com licença, por favor. Precisamos ter com Jesus. Com licença, por favor. E eles tentando entrar ali. Mas não poderia chegar até ele e estava esperando. E para não ser apedrejado pela multidão que estava com vontade de ouvir Jesus, eles estavam ali aguardando um momento melhor, o ideal. E daí, ficando esperando, eles estão aí e começaram a ouvir a pregação de Jesus. Tão poderosa, tão penetrante. A verdade. E estes homens, depois de ouvir Jesus pregar, e foram vários. A Bíblia não diz isso, mas eu posso imaginar eles olhando um para o outro, que estavam em diferentes lugares ali no espaço, e um olhando para o outro e indicando, você pega ele. E ele, você pega ele. E aí esses homens dando conta, este não é um homem qualquer.
há algo diferente aqui. E eles chegaram com a intenção de levar Jesus meio preso aos fariseus e saduceus. E eles saíram sem Jesus. E eles voltaram até os fariseus. E os fariseus disseram, cadê este homem? Mandamos a vocês pegar ele e trazer. Cadê o homem? E esses servos disseram, não há homem que fala como este. E eles chegaram a perceber que em Jesus há algo diferente. Mas só chegaram até aquele ponto. A Bíblia não nos dá evidência que nenhum deles, ou que todos eles, se converteram a ser seguidores de Jesus. Voltaram aos fariseus e disseram, não, acho que vocês não estão entendendo sobre este homem. Mas a Bíblia não diz que eles se tornaram seguidores, discípulos, que eles creram em Jesus. Triste, porque estes homens perceberam o poder da verdade. Mas não vemos que eles se converteram à verdade. Vemos primeiramente a impressão que Jesus fez neles. Quando eles chegaram para pegar ele, Jesus fez uma impressão poderosa. Há pessoas hoje em dia que falam sobre uma experiência que eles tinham. Há pessoas, quando eu pergunto se eles têm certeza da vida eterna, se eles têm certeza que a alma deles iria ao céu, se hoje fosse o último dia na terra. Quando estamos evangelizando, há muitas pessoas que dizem, oh não pastor, eu vou para o céu porque houve um dia que eu tinha um acidente, mas Deus resgatou a minha vida e eu não morri. Oh, pastor, eu sei que eu vou para o céu, porque um dia eu estava lendo a Bíblia e eu perguntava a Jesus para me mostrar sobre o ser dele. E pastor, eu comecei a me arrepiar e eu vi uma luz e eu vi algo, mas não poderia entender o que estava acontecendo. Mas eu tinha a minha experiência pessoal com Deus, pastor. Há pessoas que eu vi, olha, eu falo com moradores da rua. Que conta para mim, pastor, você não vai acreditar, mas antes eu estava na igreja. Pastor, eu cresci em tal igreja, ou tal denominação. Pastor, antes eu fazia isso, aquilo e outro. E eu pergunto, e o que aconteceu? E alguns deles falaram, mas essa coisa é só coisa emocional. Não é realidade, não é verdade, pastor. Eu li a Bíblia e não poderia aceitar. Então, depois eu saí da igreja. Há pessoas que contam sobre uma experiência pessoal que eles acham impressionante, milagrosa até. Mas, há muitas pessoas no Novo Testamento que passaram por uma experiência incrível, que não se converteram, que não aceitaram a verdade, que não acreditava em Jesus Cristo e tudo o que ele falou que ele é. Esses homens tinham uma experiência, eles foram impactados pela verdade. E que é essa verdade? Qual é a mensagem que Jesus pregava? Ele chegava a este mundo para quem? Para só curar os enfermos? Ele chegava só para sofrer para os pobres? Contra a injustiça? Ele era um salvador político? Ele era um salvador financeiro? Ele era um salvador cultural? Por que Jesus veio a este mundo? Ele disse várias vezes, em poucas palavras, num lugar, Lucas 19:10, ele disse, o Filho do Homem veio a buscar e salvar o que se havia perdido. João Batista falou sobre Jesus em João 1:29, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus deixava bem claro que ele era Deus, Deus encarnado, o Filho unigênito de Deus, enviado por Deus o Pai para tomar sobre si a nossa penalidade, os nossos pecados, andar em perfeição, sem pecado,
em toda justiça perfeita e no poder do Espírito aqui nesta terra, para depois morrer em nosso lugar e assim pagar o preço do nosso pecado. E Jesus pregava que o reino de Deus tinha chegado, não o reino político, não o reino financeiro, mas que Deus ia finalmente cumprir a promessa no tempo perfeito, cumprir a promessa que ele tinha feito em Gênesis 3, de providenciar um redentor final e perfeito um dia. E Jesus era o cumprimento das promessas de Deus. E a mensagem que ele pregava e o que ele se revelava ao povo, o que ele se revelava aos ouvidores ao redor, revelando a Deus a eles, mostrando a eles a verdade, convidando a eles a crer nele. Esses homens ouviram e foi impactante e impressionante para eles, mas não acreditaram. Jesus fez uma impressão na vida desses homens. Eles, segunda coisa, a mensagem impressionante não os convenceu. Eles ficaram não convencidos, mesmo que tinham uma experiência incrível. Ficaram impactados, mas não conversos. Não convertidos por causa da mensagem. Hoje, há pessoas que eles acham que a Bíblia é um livro lindo. Também há pessoas que acham que a Bíblia é falso ou cheio de erros. Mas há muitas pessoas que eles respeitam a Bíblia. Eles, que lindo. Eles carregam a Bíblia com eles. Eles colocam ali no carro. Eles carregam para o trabalho, para a escola. Eles, de vez em quando, talvez leem. Eles meditam. Eles memorizaram alguns versículos, talvez. Talvez eles memorizaram uns músicas, ou cânticos, ou hinos, cânticos espirituais, cantando parte da Bíblia, ou uma mensagem bíblica. Há pessoas que eles acham a Bíblia um livro muito lindo, mas eles não têm crido ainda na mensagem central que a Bíblia revela para nós. Qual é essa mensagem? Todos somos pecadores. Todos. Romanos 3:10, porque como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:23, porquanto todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. E é por causa do pecado que estamos separados de Deus e estamos afastados dele. E é por causa do pecado que estamos condenados debaixo da ira de Deus como filhos da desobediência. Efésios 2 fala. Mas Deus, quem é riquíssimo em amor, que é riquíssimo em misericórdia, com aquele amor com quem ele nos amou, enviou seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. A mensagem central da Bíblia é que o pecado tem arruinado a nossa vida e condenado o ser humano a uma eternidade separado de Deus, sendo atormentado por consequência do pecado. Mas Deus nos ama, mesmo que não merecemos, mesmo que desobedecemos, mesmo que pecamos e erramos, mesmo que somos injustos e cobiçosos e mentirosos e avarentos e violentos e todas as coisas más e todas as características negativas que o ser humano demonstra ou mostra. Mesmo assim, Deus nos amou. E Jesus veio a este mundo para pagar o preço dos nossos pecados, para que qualquer pessoa que crê nele não seria condenado, mas teria vida eterna. Estes homens, depois de ouvir Jesus pregando, eles concordaram
Não há outro que fala como este. Não podemos prender ele porque ele está falando a verdade. Eles concordaram com o poder da palavra de Deus, mas não foram transformados pelaquela palavra. É verdade? Sim. Você aceita? Não. Muitas vezes eu estava compartilhando o evangelho com alguém. Eu lembro uma vez eu estava falando com uma pessoa, aqui em Lauro de Freitas. E eles ouviram o evangelho e até estava com lágrimas nos olhos. E as lágrimas caindo, ouvindo sobre o amor de Deus. E eles entenderam o pecado. E entenderam e aceitaram a culpabilidade. E eles me falaram que entenderam que Jesus morreu por eles e que era por graça que poderiam ser perdoados e salvos. E ao final de apresentar o evangelho, eu perguntava a eles se ele estava disposto a aceitar esse presente maravilhoso que Deus oferece pela graça. E disseram, hoje não. Hoje não. E eu já ouvi essa resposta várias vezes. De pessoas que dizem, eu sei que é verdade, mas eu não posso aceitar hoje. Eu não posso obedecer à verdade hoje. Eu não posso acreditar na verdade hoje. Eu não quero a verdade transformar a minha vida hoje. Talvez depois. Que triste coisa é quando alguém chega tão perto da verdade e diz, mas eu não quero aceitar a verdade ainda. Não, eu quero andar no meu caminho por mais um pouco de tempo. Não, eu quero fazer as coisas do meu jeito, só por um tempo mais. Não, eu vou viver a minha vida do meu jeito por uns anos, mas depois, se não dá certo, eu sei onde posso te encontrar, pastor. Não, pastor, agora é a minha vez, agora é o meu tempo. Mas depois, se Deus permitir, eu posso dar um pulinho lá na igreja, posso dar um tempo a Deus, posso buscar Ele. E mesmo que eles dizem, não, eu sei que a Bíblia fala a verdade, eles não querem se submeter à verdade. E, meu amigo, é uma coisa triste quando a verdade chega tão perto de nós e dizemos, ainda não. Ainda não. Não seja como estes homens. Se você está confiando na sua religião, se você confia que porque você é uma pessoa que tenta fazer o bem, e você é respeitoso, e sincero, e amável, e ajudador, e tudo isso, você pensa que isso conta para te salvar? Se você acha que é suficiente dizer, eu creio em Deus. Meu amigo, isso nos coloca no nível de um demônio. Porque o livro de Tiago diz que até os demônios creem. E temem. Pastor, você tem as suas crenças, eu tenho as minhas, mas não se preocupe, eu creio em Deus. Os demônios falam a mesma coisa. Pastor, não se preocupe. Pastor, eu sei o que o pastor está compartilhando comigo agora sobre esse evangelho, a minha necessidade espiritual, mas, pastor, eu já passei por uma experiência e eu fiquei muito animado e eu estava tão feliz quando eu estava ajudando nesse projeto social. Eu acho que estou bem, pastor. Uma experiência impactante não é um substituto suficiente de colocar a sua fé pessoalmente em Jesus Cristo como tua única esperança, como teu único salvador pessoal. Meu amigo, não seja como estes homens, impactados, impressionados pela verdade, mas não sendo transformados pela verdade. Se tiver pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco e gostaríamos mostrar a você como é possível não somente ouvir a verdade, mas aceitar, crer, confiar na verdade que tem poder para salvar a tua alma e transformar a tua vida. Muito obrigado. Deus os abençoe. Até a próxima.